Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é de matemática. Abra o seu livro na página 260. Iremos falar sobre lendo e registrando informações, tabelas de dupla entrada. Tabelas e gráficos são recursos bastante utilizados para representar resultados de pesquisas e informações de forma organizada. Com eles, podemos visualizar um grande número de informações numéricas em um pequeno espaço, o que facilita a leitura, a interpretação e a utilização desses resultados. Na página 160, Antônio analisou a produção e a venda dos ovos da criação de galinha dele durante um mês. Depois, ele decidiu registrar os dados que obteve usando tabelas. Observe: ovos produzidos em fevereiro de 2019 e os ovos vendidos em fevereiro de 2019. Aí nós temos os dados das duas tabelas. Ao observar as duas tabelas, Antônio percebeu que poderia organizar os dados em uma única tabela. Veja como ele fez. Produção e venda de ovos em fevereiro de 2019. Ele colocou a quantidade de ovos, as semanas, os ovos produzidos e os ovos vendidos. Bem legal, né? Agora, vamos ver um gráfico de barras duplas. Com o intuito de facilitar a análise de alguns dados, Antônio usou a tabela de dupla entrada para construir o gráfico abaixo. Aqui nós estamos vendo a produção e venda de ovos em fevereiro de 2019. Na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana e na quarta semana. Escolhi a cor azul para indicar a quantidade de ovos produzidos em cada semana e a cor laranja para indicar a quantidade de ovos vendidos. No gráfico acima, a legenda indica as cores, as barras e a que se refere cada cor escolhida. Nesse gráfico que Antônio construiu, as barras são verticais, mas ele poderia ter representado os mesmos dados usando um gráfico com barras horizontais. Página 262, atividades. Analise as tabelas e o gráfico das páginas anteriores e faça o que se pede a seguir. Letra A. Complete a tabela abaixo para indicar quantos ovos não foram vendidos em cada semana do mês de fevereiro de 2019. Ovos não vendidos em fevereiro de 2019. Então vamos lá. Aqui nós temos a produção e vendas de ovos em fevereiro de 2019. Na primeira semana, foram produzidos 270 ovos e foram vendidos 260. Então, 270 menos 260, 0 vezes 0, 0. 7 menos 6, 1. 2 menos 2, 0. Então, na primeira semana, 10 ovos não foram vendidos. Na segunda semana, vamos lá. Na segunda semana, foram produzidos 320 ovos. Foram vendidos 300. Essa tá bem fácil, né?
Quantos ovos não foram vendidos na segunda semana? Na segunda semana não foram vendidos 20 ovos. Agora, analisando o gráfico, faça da terceira e da quarta semana. Letra B. Use a tabela que você completou no item anterior para representar um gráfico de barras no espaço abaixo. Aqui você irá utilizar essa tabela e irá desenhar um gráfico com os dados dessa tabela. Capriche! Na página 263, resolvendo problemas. Observe no gráfico abaixo o número de revistas vendidas na banca de Ricardo no último mês. Venda de revistas em 4 semanas. Com o seu livro, você poderá identificar melhor. Você poderá identificar pelas cores. Na legenda, a revista A está na cor azul e a revista B na cor amarela. Então, analisando o gráfico, na primeira semana, a revista A vendeu 20 revistas. A revista B, 12. Na segunda semana, a revista A vendeu 13 e a B vendeu 18. Na terceira semana, a A vendeu 18 e a B 16. E na quarta semana, a A vendeu 16 e a B 5. Analisando o gráfico, responda às perguntas. Letra A. Qual foi a revista mais vendida durante todo o mês? A revista mais vendida durante todo o mês foi a revista A. Letra B. Qual foi a revista mais vendida na segunda semana? Bom, na segunda semana, a revista mais vendida foi a revista B. Letra C. Comparando a segunda semana com a quarta semana, a venda de revistas aumentou ou diminuiu? Responda essa. Quantas revistas de cada tipo foram vendidas ao todo nesse mês? Então vamos lá. A revista A, na primeira semana, vendeu 20. Segunda, 13. Na terceira, 18. E na quarta, 16. A revista B, na primeira, 12. Na segunda, 18. Na terceira, 16. E na quarta, 5. Então, realizando essas adições, você terá o total de revistas vendidas no mês da revista A e da revista B. Número 2. Para os Jogos Olímpicos do colégio em que Silvana estuda, todas as turmas do terceiro ano votaram em uma opção de mascote. Cada aluno votou em apenas uma mascote. O gráfico ao lado mostra o resultado da votação. Aqui nós temos o resultado da votação. Letra A. Qual foi a mascote escolhida? Quantos votos ela recebeu? Então, pelo gráfico, nós vemos. No primeiro gráfico,
7 votos. No segundo gráfico, 3 votos. No quarto, 15 votos. E no último, 5 votos. Faça essas adições e você terá a quantidade de votos que, vou dar uma dica, o mico-leão dourado recebeu. Letra B. Quantos votos a arara azul teve a menos que o mico-leão dourado? Está bem fácil. Letra C. Quais os animais receberam a mesma quantidade de votos? Realize as operações. A atividade número 3 nós não iremos fazer. Agora, iremos falar sobre frequência. Observe o resultado de uma pesquisa que os alunos do terceiro ano de uma escola realizaram. Cada entrevistado escolheu apenas uma opção. O que falta na escola em que você estuda para ela ser ainda melhor? Quadra para esportes. Aqui ao lado está o resultado. Mais salas de aula. Laboratório de informática. Os alunos registraram a resposta de cada entrevistado utilizando bolinhas. Nesse registro, notamos que a opção Laboratório de Informática foi a mais escolhida entre os entrevistados. Assim, dizemos que essa opção é a de maior frequência. Observe como podemos, utilizando as anotações dos alunos, construir uma tabela. Melhoria que podem ser feitas na escola. Aqui nós temos a melhoria e a quantidade de entrevistados. A melhoria, quadra para esportes, 7. Mais salas de aula, 3. Laboratório de informática, 8. Agora, complete. De acordo com os dados coletados, pessoas foram entrevistadas. Quantas pessoas foram entrevistadas? Aqui nós temos a quantidade de entrevistados. Quantas pessoas foram entrevistadas? Anote aqui. Nessa pesquisa, a opção D, frequência, foi Laboratório de Informática e a opção D, frequência, foi mais salas de aula. Aqui, vocês irão completar com maior e menor. Foi, nessa pesquisa, a opção de maior ou menor frequência foi o Laboratório de Informática. E a opção de maior ou menor frequência foi mais salas de aula. Escreva a resposta adequada. Página 266. Atividades. Número 1. A professora Fátima fez uma pesquisa para saber qual é o tipo de livro preferido da turma do terceiro ano em que ela dá aula. Cada aluno deveria escolher apenas um tipo de livro. Observe ao lado. No seu livro, você consegue observar melhor. Qual é o seu tipo de livro preferido? Livros, quantidade de alunos. Aí nós temos poemas, suspense, contos e ficção. E ao lado, a quantidade de alunos que responderam à pesquisa.
Com o resultado da pesquisa, a professora montou uma tabela. Complete-a. Livro preferido da turma do terceiro ano. Tipo de livro e a quantidade de votos. Tipo de livro: poemas, suspense, contos e ficção. Quantidade de votos. Quantos votos poemas teve? 6 votos. Suspense. Quantos votos teve suspense? 4 votos. Contos. Ficção. Agora, responda as últimas duas. De acordo com os dados obtidos, quantos alunos foram entrevistados? Com a tabela montada, você consegue responder a letra B. Letra C. Qual tipo de livro obteve a menor frequência de votos? Letra D. Qual tipo de livro obteve a maior frequência de votos? E letra E. Qual tipo de livro obteve a segunda maior frequência de votos entre os entrevistados? Bem legal essa atividade em terceiro ano. Eu tenho certeza que vocês irão adorar realizá-la. Beijos e até a próxima aula!